Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o lançamento do meu livro de contos que está ocorrendo nessa semana. Vai estar disponível na forma impressa e na forma de livro digital na Amazon. Bom, aqui está o livro. É um livro pequeno com cerca de 100 páginas, né? O título dele é Contos de Solidão e Romances Inacabados, que eu vou explicar por que tem esse título. Primeiro vamos começar pela capa, que eu gostei bastante dessa capa. Tem uma pessoa com uma lanterna procurando algo, e essa pessoa está dentro de um cérebro. Se vocês notarem, essas curvas aqui são sulcos e giros de um cérebro. E há alguns elementos, como um teclado de piano, um estetoscópio, uma espada, que fazem parte de alguns contos do livro. Então, eu acredito que essa capa representou bem o meu livro. E quais são os contos presentes nesse livro? Tem aproximadamente 18 contos que vão remeter a esse tema. Não é um livro depressivo que vai fazer você ficar triste, não. Mas pelo título pode parecer soar um pouco depressivo, mas não é bem assim. Tanto que eu falo na minha introdução do porquê eu dei esse título. Existe uma diferença entre solitude e solidão, quando a pessoa precisa de um tempo para si, de um tempo para pensar, de um tempo para refletir sobre a sua vida, sobre aspectos que queira mudar, objetivos gerais que está procurando na sua vida, seus sonhos, tudo. E é importante que ela faça isso em alguns momentos sozinha. Isso não é necessariamente solidão. Solidão é quando a pessoa se sente sozinha, ela sente algo ruim, um sofrimento que faz com que ela se sinta mal. Na solitude, então, existe esse momento que você precisa refletir. São coisas diferentes. Um é mais benéfico e outro é mais negativo. Quando eu escrevia esses meus contos, eu fui notando que os meus personagens eram muitas vezes personagens ou em solitude ou em solidão. Então, eu coloquei o título de Contos de Solidão. E por que romances inacabados? Alguns dos contos que eu escrevi, eu pretendi escrever romances, só que eu acho que no final, quando eu ia desenvolvendo romance, ou alguns eu até terminei, não ficaram tão bons assim. Então eu peguei a melhor parte de cada um desses romances inacabados e transformei em contos. Que quem lê vai perceber que muitos contos estão interligados uns aos outros, que faziam parte de algum romance que eu tinha escrito. Então, existem, por exemplo, os contos relacionados a um indígena que ia ser cacique e abandonou tudo para ir para a cidade, e eles encontram algumas pessoas da cidade, uma descendente japonesa que também vive na solidão, sozinha na casa dela. Então, alguns contos vão remeter a outros, e então é importante ler os contos na sua sequência. Bom, o primeiro conto é O Hospital Mágico. Ele fala sobre uma narrativa na primeira pessoa. O personagem no caso foi tratado em um hospital que ele considerava mágico. Esse hospital fica no topo de uma colina de uma cidade de tamanho médio, e para pensar um pouco nesse hospital eu remetia aos meus tempos de Ribeirão Preto, que eu morei 4 anos em Ribeirão Preto, e o Hospital das Clínicas de Ribeirão, onde eu fiz a minha residência de neurologia, ficava no topo da colina. Então, mais ou menos, eu me baseei nesse hospital. E o que acontece? Porque esse hospital é mágico? Porque tem um doutor lá, o diretor do hospital, o Arlindo Satisfeito. Ele tem um tratamento chamado terapia desadoecedora. Porque as pessoas, quando estão doentes, elas precisam procurar alguma cura, algum alívio dos seus sofrimentos, né? Mas elas ficam doentes no corpo e ficam doentes também na mente. Então, você precisa desadoecer a sua mente, desadoecer o seu corpo para ficar realmente tratado, ficar curado ou ter melhorado da sua doença. Às vezes a pessoa melhora da doença, mas continua doente mentalmente. Às vezes a pessoa não melhora da doença, mas você pode fornecer um pouco de alívio para ela, melhorando a mente dela, trazendo alívio mental para ela.
Então, basicamente, gira ao redor disso esse conto. O segundo conto é sobre uma capitã, no caso, uma navegadora, que é imbuída para achar o último escritor do mundo. Então, é um mundo que não é realidade, né? Que os escritores entraram em extinção, mas eu acho que é perfeitamente possível no futuro que não haja mais escritores. Então, é uma utopia, mas não impossível de acontecer no futuro. Então, esse último escritor do mundo resolveu se isolar do mundo, não quer saber mais escrever livros e ninguém mais consegue escrever livros. Então, essa navegadora vai atrás dele nos confins do mundo, navegando pelos mares e oceanos até achar esse último escritor do mundo. O terceiro conto é O Homem que Nunca Mais Tirou a Máscara, remete à pandemia. É uma pessoa que acabou usando a máscara certinho, conforme o estipulado pelos órgãos governamentais, mas quando a pandemia melhorou, ele acabou continuando usando máscara em tudo que é lugar, em todas as situações, até para quando estava sozinho na sala ou com a família, ou quando ia tomar banho, ele usava máscara. Então, fala sobre essa questão que ele ficou com um trauma ou algo do tipo. Então, para entender melhor, leiam esse conto. Tem também muitos contos relacionados à neurociência, ao cérebro. Por exemplo, tem um conto O Ser Humano Não É Racional, que fala um pouco sobre essa questão de raciocínio, até que ponto o nosso cérebro é feito para raciocinar, até que ponto ele é feito para pensar, mas não necessariamente raciocinar. Alguns pensamentos nossos são irracionais, outros são racionais. Algumas pessoas são mais racionais, outras são mais racionais. Então, tem um debate sobre isso dentro de uma espaçonave. Essa pessoa também em uma utopia, né, está viajando, uma ficção científica, está viajando para Marte, a personagem, e ela acaba não sendo sedada, porque é uma viagem que demora, né, para Marte, pela espaçonave, e ela acorda da sedação dela e fica sozinha na espaçonave enquanto os outros estão sedados. Então, ela começa a ter essas reflexões em meio à solitude / solidão dela. Em alguns momentos ela sente solidão e outros em solitude. Um outro conto interessante que eu acho é A Pianista que Delirava em Ré bemol, que foi baseado em parte de um livro do Oliver Sacks, que foi um neurologista, grande neurologista e escritor, que escreveu o livro chamado Alucinações Musicais ou Musicofilia. E nesse livro dele ele relata alguns casos de pessoas que começavam a escutar alucinações auditivas de alguma nota musical ou de algum conjunto de notas musicais ou de uma música, um trecho de uma música específica. Então, o meu conto é a partir disso, uma pianista, que eu também gosto bastante de música, de piano, e essa pianista acaba tendo essas alucinações auditivas e começa a basicamente ficar muito perturbada com isso, né? Porque imagina, você está tocando ali num piano em meio ao concerto de Chopin e do nada você escuta notas que não estão ali, né? Qualquer um ficaria perturbado com isso. Então, os contos que eu escrevo têm muito humor, tem muita ironia, sarcasmo, não são contos depressivos, são contos ágeis, fáceis de ler, né? O livro tem 100 páginas, 18 contos, então isso dá aproximadamente 5 páginas por conto. Então, numa sentada, você consegue ler facilmente esse livro de contos. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês leiam meu livro, gostem do meu livro e comentem e curtam esse vídeo. Até a próxima!